Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem, para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. É, nação flamenguista, né? O Flamengo que já tem um elenco bem qualificado, né? Podemos dizer até que o Flamengo hoje tem o melhor elenco da América do Sul, mas o Flamengo não para, né? O Flamengo no mercado trazendo Jorginho, né? Muitos dizem que é um jogador velho, que é um jogador encostado, principalmente os rivais e os antes, mas a mídia escancara, né? Jorginho, pessoal, não tá saindo do Arsenal, não é porque ele não renda, não é porque ele não produz, né? É apenas uma opção de contrato, né? O Arsenal achou melhor não renovar e ele tá vindo pro Flamengo e todo mundo pela uma boca só vai render muito aqui no futebol brasileiro. Até porque o nível do futebol brasileiro é muito baixo, né? Então, quando chega um jogador aí com a qualidade de Jorginho, aí, pessoal, aí a tendência é o cara deitar e rolar, né? Claro, o Flamengo também projeta um Mundial de Clubes, né? Precisa o cara de uma estrela que seja reconhecido internacionalmente, né? Jorginho é esse cara, como Danilo, como Alexandro, né? Então o Flamengo vai ter um time ali estrelado, né, no Mundial de Clubes, né? Sem sombra de dúvida, vai ser um dos favoritos, sim. Quem sabe ali a chegar uma semifinal de Mundial de Clubes, né? Não está descartada essa possibilidade, né? Já aqui na América do Sul, Flamengo é forte candidato a ganhar todas as competições, né? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Vamos ver as reações aí, vamos ver o que é que o João Guilherme fala desse Flamengo super campeão, né? E super craques, né? Só tem craques, né? Créditos do vídeo, fala João Guilherme, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Ação espetacular. Eu tô vendo muita gente, é o mesmo caso do Danilo. Antes do Danilo chegar, tinha muita gente, esse Danilo aí não joga nada e tal. Por quê? Porque ficou com a imagem do Danilo da seleção brasileira jogando de lateral direito, que recentemente o Danilo não tem sido mais lateral direito. Lá na Juventus ele era zagueiro e andou fazendo boas temporadas lá. O caso do Danilo é um caso muito parecido com o do Jorginho, porque chega um determinado momento da carreira do jogador, quando ele entra nessa faixa de 33, 34 anos, os grandes clubes da Europa começam naturalmente a promover uma renovação no elenco. E esses caras vão perdendo espaço por uma questão de idade, mas não é por uma questão de qualidade. É por uma questão de intensidade para o ritmo deles lá, né? Você pode reparar que a maioria que chega nessa faixa aí de 34, 35, já começa ou a jogar em equipes menores da Europa ou ir para outras partes do mundo. Né? Vai jogar lá no Oriente Médio, vem aqui para o futebol brasileiro, vai jogar lá nos Estados Unidos na MLS. Então o caso do Danilo é um caso muito parecido com o do Jorginho, né? O Danilo, ele veio e quando ele chegou e começou a jogar, ficou todo mundo assim, porra, caraca. Mas por que isso? Porque a maioria do público aqui no Brasil não acompanha o futebol internacional. A galera vê os grandes jogos. Por exemplo, Real Madrid e Barcelona, o povão vê. Final da Champions League, o povão vê. Algum jogo que tenha um duelo especial envolvendo grandes estrelas no mundo da bola, a galera vê. Agora, o campeonato todo, Premier League, todas as rodadas, Série A italiana, todas as rodadas, La Liga, todas as rodadas, quem assiste isso é um nicho, um público segmentado, grande, um público mais jovem, a galera do videogame se amarra, e quem é apaixonado pelo futebol internacional. Porque o povão, ele acompanha mesmo o time dele. O cara quer saber do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras. O cara está mais ligado no Botafogo e Madureira do que no Real Madrid jogando contra o Valladolid. Ele vê o Botafogo Madureira. Então as pessoas que comentam isso não acompanham, não conhecem muito. O Jorginho é o mesmo caso do Danilo, hein?
O Danilo, nos poucos momentos que ele esteve em campo no Flamengo, já deu para perceber o nível dele elevadíssimo, e ele jogando com frequência, a possibilidade dele ser titular do time do Felipe Luiz é muito grande, e jogar até mesmo com 3 zagueiros, o Felipe arrumar uma solução tática para colocar ele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. E o Jorginho é igual, o Jorginho tem um nível técnico acima da média. É um jogador com uma carreira consolidada na Europa. Só que para os padrões europeus ele começa a entrar naquele ciclo descendente, mas que aqui pode fazer com que ele jogue mais 3, 4 anos num nível elevadíssimo. Nós temos exemplos no futebol brasileiro de jogadores com 37, 38 anos que estão aí jogando muito bem. Eu posso citar o Thiago Silva, que é um zagueiro extraordinário, e o Hulk, atacante, né, que é um grande profissional, é um atacante muito bom. Ou seja, esse cara vem para cá, ele vai deitar, gente. Bota aí no YouTube, Jorginho, Arsenal, Chelsea, Napoli. Ele é um construtor de jogadas. Ele é um volante que cria espaços, cria situações, organiza times. E eu estou muito curioso, caso ele venha, eu acho que vem, para ver ele encaixado no esquema do Felipe Luiz. Porque ele é um jogador que tem tudo, e com certeza o Felipe viu isso e foi falar com ele: cara, você é o jogador que eu preciso no meu time, porque ele dá cadência ao jogo, ele organiza o jogo, ele pifa a bola, ele faz assistências, ele lá de trás, ele joga como um meia mais recuado. Só que o meio-campo do Flamengo tem Pulgar. Ele joga, na verdade, ele joga em várias posições, pessoal. De volante, de meia, né? Então é um jogador bastante versátil que pode ser útil, né? Tem De La Cruz. Eles estão formando uma dupla de volantes excepcional, hein? O Pulgar mais cadenciado, mais técnico, o De La Cruz mais dinâmico. Os dois estão jogando muita bola. Aí você tem o Arrascaeta e o Gerson, que são 2 jogadores históricos no Flamengo. E 2 jogadores de enorme qualidade também. Só que o Jorginho, ele vai entrar e ele vai dar ainda mais qualidade a esse time do Flamengo, que já tem Rossi, trabalha muito bem a saída de bola, com os pés excelente. Léo Pereira e Léo Ortiz são zagueiros técnicos. O Léo Ortiz, então, é brincadeira. É covardia o que ele joga. O Danilo é tudo isso que eu falei. Ele é um Jorginho zagueiro. Alto nível técnico, saída de jogo muito qualificada. O Alexandro pela esquerda é a mesma coisa. É outro bom exemplo. Jogador também nessa faixa de 30 e poucos anos, que ficou muito tempo na Europa, mas com o tempo ele entrou em declínio para o padrão de lá, e aqui tem jogado muito bem e tem sido muito importante. Alexandro, outro cara de muita qualidade. Aí você vem Pulgar, De La Cruz, dupla de volantes espetacular. Gerson e Arrascaeta. E o Jorginho entra nesse bolo aí. Gente, é muita qualidade reunida. Aí você vai para o ataque e daqui a pouco o Pedro vai voltar, hein? O Pedro está na fase final de recuperação. Então imaginem aqui os jogadores que o Felipe Luiz vai ter. Eu estou falando de jogadores técnicos. Jogadores com muita qualidade técnica, que dão toque preciso, que fazem a bola girar, que encaixam no esquema de jogo do Felipe Luiz. Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Jorginho e Pedro. São 11 caras que eu falei aqui que tem muita qualidade. E agregando a eles, você tem o rei dos clássicos, Bruno Henrique, que se não é um primor de técnica, é um jogador espetacular e decisivo. A história dele está mostrando aí. Quando o jogo é grande, ele vira um monstro, ele sai da jaula e ele decide. Esse é Bruno Henrique,
que está numa metamorfose na sua carreira. Ele está virando um centroavante, hein? Aquele Bruno Henrique que a gente viu, que se consagrou, ponta, rápido, que dava o tapa na frente, que ninguém pegava, que o lateral ficava só no ventinho, sentindo ele passar, esse cara aí já foi. Ele está vindo para o meio e ele está virando um centroavante e dos bons, ele está se tornando uma excelente opção para o Pedro. Aí você tem também os outros caras todos, você tem Luiz Araújo, Plata, Michael, Cebolinha e o Juninho, que merece uma observação especial. A participação dele nos jogos finais do Campeonato Carioca contra o Fluminense mostrou uma característica importante do Juninho. O Juninho, faz o V, Juninho. Ele é um cara inteligente jogando bola. Porque às vezes o cara tem força, tem velocidade, tem drible, mas ele não escolhe bem a jogada. Ele não faz bem a leitura da jogada. O Juninho faz isso, hein? O Juninho é um jogador inteligente. E isso pode fazer com que ele ganhe pontos e espaço nesse concorridíssimo elenco do Flamengo. Que por causa desses jogos todos aí que eu citei, vocês viram aqui, o Flamengo pode tranquilamente fazer mais de 80 partidas no ano. Vai precisar dessa galera toda. Vai todo mundo jogar, não tenha dúvida. Agora, é óbvio que tem jogos e jogos. Né? Jogos e jogos. Nos jogos maiores, aquele jogão, por exemplo, um jogo decisivo de Libertadores na América, um jogo decisivo de Campeonato Brasileiro, uma reta final de Copa do Brasil, um jogo decisivo, mata-mata. O Felipe vai colocar em campo aquilo que ele considera o melhor para o Flamengo. E é nesse momento que a gente vai ver quem tem mais prestígio ou não com o treinador. E eu acho que o Jorginho vem para entrar no time nesses momentos, nos jogos grandes. E aí quem vai sair? Hein? Porque é o seguinte, o Arrasca, ele vem se recuperando de lesão e ele vem, neste momento, apresentando um nível abaixo do que ele já foi. Mas é o Arrascaeta, cara. É o Arrascaeta. Vocês viram o gol que o Luiz Araújo perdeu numa linda jogada do Flamengo, que o Flamengo saiu tocando aqui de trás e tal, deu nele, ele pum, meteu para o Luiz Araújo, que tocou por cima do Fábio e a bola saiu. Você viu a metida de bola do Arrascaeta? Esse é o Arrascaeta, que fez isso durante anos no Flamengo e consagrou Gabigol, consagrou Bruno Henrique, consagrou Pedro e companhia limitada. Ou seja, um cara que nessa concorrência aí ele vai subir de nível, não tenha dúvida. O Gerson está se tornando a grande liderança do time do Flamengo. O Gerson hoje é o grande líder, o cara que puxa a fila no time do Flamengo. E a dupla Pulgar e De La Cruz, eu já falei aqui, é sacanagem, né, o que esses caras jogam. O próprio Felipe Luiz falou isso. O Pulgar é de uma técnica refinadíssima. E o De La Cruz é formiga atômica. Ele não para, pô. Então é muito jogador bem. E o Flamengo realmente, que já tem o melhor elenco da América, com a chegada do Jorginho, meus amigos e minhas amigas. E outros caras que podem vir aí também, né? Eu vou falar para vocês, hein? O Felipe Luiz deve estar olhando e rindo de alegria, né? Porque essa é uma dor de cabeça maravilhosa. Pô, tá sobrando jogador bom. E aí entra aquela situação, como é que vai administrar o vestiário? Existe uma diferença muito forte no Flamengo atual. O José Boto, que não aparece muito, ele não é muito de aparecer, não tem outros objetivos aí por fora e tal, ele é um cara que tem uma liderança fortíssima dentro do clube. E eu sei o que eu estou falando, né? Porque estou acompanhando bem de perto. Ele tem uma liderança e uma interferência direta em todos os processos do futebol do Flamengo. Então ele blinda muita coisa e o comando é firme no vestiário e dando total respaldo ao Felipe Luiz, que é um cara muito experiente em vestiário. Pessoal, a mídia de todo o Brasil discutindo, né, a chegada de Jorginho ao Flamengo. E nada mais certo e falar a verdade que realmente o Flamengo, se já era favorito a ganhar todas as competições,
sem sombra de dúvida, cada dia que passa se mostra mais favorito ainda, né? Mas não é só por causa dos reforços, né? Às vezes a gente já passou até por isso, né? Tinha grandes jogadores, tinha um bom elenco, mas o time não rendia, o time não jogava. Hoje é completamente diferente, né? Vamos lá. Primeira chegada de Jorginho, né? Chegada de Jorginho, o Flamengo vai trabalhar muito a questão do marketing, né? Da expansão da marca do Flamengo, principalmente desse Mundial. Tem alguns jogadores no elenco que já chamam atenção da mídia internacional para ser destaque nesse Mundial de Clube. Já teria, né? Seriam, para mim, 2 jogadores ali, Danilo e Alexandro, né? Os 2 jogadores reconhecidos pela Europa. E agora a chegada de Jorginho, né? O Flamengo tem com 3 jogadores ali que vai trabalhar bem a marca, né, do Flamengo nesse Mundial. Jorginho, Alexandro e Danilo. Jogadores conhecidos mundialmente, né? Jogadores consagrados. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo está acertando esse requisito, né? Mas será que Jorginho chegando vai ser titular nesse time, pessoal? Eu sempre digo que jogador de qualidade que chega no futebol brasileiro, que se tem 90 jogos por ano, ele vai ser titular. Até porque o Flamengo está mudando todos os conceitos quando você fala de temporada sul-americana, principalmente temporada aqui no futebol brasileiro. O Flamengo está mudando todos os conceitos e vai mudar agora com o Felipe Luiz. Por quê? Porque não vai ter 11 titular. Vai ser no mínimo ali 19, 20 jogadores. Vai ser titular. O Flamengo dificilmente vai repetir uma escalação 3 vezes. Pode repetir 2? Pode, né? O time joga uma, joga outra, o outro já descansa. O outro time joga uma, joga outra. E é isso que vai acontecer no Flamengo, né? Geralmente os times do Flamengo, claro, aí tem um exemplo que eu vou dar. Joga 11 jogadores hoje contra o Vasco. Não vamos botar titular. Joga 11 jogadores hoje contra o Vasco, né? Hoje é domingo. Na quarta-feira tem o Fluminense. Joga esses mesmos 11. Ou, se eles não achar melhor, joga mais 11 diferentes. Quer dizer, vai ter uma semana para cada elenco descansar. Mas pode acontecer alguma ocasião ali especial de precisar e utilizar um exemplo. No segundo tempo o jogo está difícil. No primeiro jogo Pedro foi titular, nesse outro é Bruno Henrique ou até mesmo Juninho. O jogo está difícil, precisa de um cara resolver. Aos 30 do segundo tempo, Pedro, que jogou o jogo passado, entra. Vai ter uma minutagem a mais, tá entendendo? Mas o Flamengo vai mudar completamente isso aí. O pensamento do Flamengo agora é esse, né? Montando um elenco ali que tem 20 jogadores qualificados. Lateral esquerdo tem 2, lateral direito tem 2, volante vai ter 3 ou 4. Volante tem Pulgar, De La Cruz, Alan e agora Jorginho, né? Alan que cresceu muito com Felipe Luiz, pessoal, vale destacar, né? Os meio-campo do Flamengo a gente sabe que é Arrascaeta, Gerson, Matheus Gonçalves. E outra coisa, Jorginho pode jogar na posição ali de Arrascaeta, sem sombra de dúvida, né? Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai mudar o conceito do futebol brasileiro, tá montando um elenco para disputar todas as competições. Felizmente vai acontecer lesões, como aconteceu a de Gerson na seleção brasileira. Eu sempre digo, a seleção brasileira só faz atrapalhar o Flamengo, né? Pedro, Gerson, infelizmente não tem como fugir disso, né? Mas o Flamengo sim, o Flamengo vai lutar para ser campeão de todas as competições. Jorginho é aquele jogador que para mim vai chegar, vai fazer o máximo, né? Vai ser um jogador importantíssimo, né? Um jogador que vai chegar, para mim vai ser titular, mas como no padrão que eu disse, joga um jogo, descansa outro, joga um jogo, descansa outro. Acho que isso aí vai ser importante para a temporada do Flamengo, né? Para você, nação flamenguista, o que é que vocês acham? Deixa aqui a sua opinião. Você concorda com a chegada de Jorginho? Para você, titular, banco de reserva, deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.